Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenzo, sou analista de investimentos CNPI. Quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo XTB Brasil. Senhoras e senhores, hoje eu vim trazer para vocês uma visão semanal. Quais são os dados que podem sair esta semana, que podem influenciar, que podem impactar os mercados globais, ok? Vamos lá então para o que interessa, vamos falar então da nossa visão semanal dos mercados globais, mas antes de mais nada eu sempre gosto de trazer para vocês informações que nós tivemos na semana anterior que podem ainda impactar ainda durante esta semana. Começando aí pela vitória de Donald Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Isso aconteceu no dia 5, tá? Na semana passada, no dia 5. E todo o mercado acabou se comportando de acordo com essa informação, com essa notícia de Donald Trump estar ganhando as eleições presidenciais nos Estados Unidos, ok? Nós ainda tivemos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, onde o dado ele veio conforme já estava previsto, conforme o mercado já havia precificado, de 5%, houve uma diminuição para 4,75%. Depois que nós tivemos o dado propriamente dito da taxa de juros, nós também tivemos uma coletiva de imprensa com o presidente do Federal Reserve, o senhor Jerome Powell, onde ele colocou ali as suas condições, né, melhor dizendo, as condições do Federal Reserve sobre a taxa de juros e as próximas decisões. A princípio, ele falou que os juros nos Estados Unidos estava sim em uma movimentação, obviamente, está sim em uma movimentação de queda, acompanhando também a meta da inflação, que eles acreditam que se os Estados Unidos continuarem nesse mesmo passo, nesse mesmo caminho, eles vão conseguir atingir a meta de inflação de 2%. Ele falou que os dados de empregos estão mostrando um esfriamento, da criação, da geração de novos empregos, que foi exatamente o que nós vimos no dado do payroll, e que isso pode contribuir ainda mais para o controle da inflação. Afinal, menos pessoas empregadas, isso significa menos consumo, e quanto menor o consumo, isso tende a tirar a pressão inflacionária, mas que eles ainda estão atentos para todas as condições que estão acontecendo no mercado, que a situação não está tão simples assim, que ele está de olho. No começo das falas, ele começou a vir com um tom mais dovish, o mercado acompanhou esse tom mais dovish e começou a apresentar uma movimentação de alta, os mercados começaram novamente a retomar as suas altas ali, rompendo as máximas históricas. Depois ele começou a utilizar um tom um pouco mais duro, o mercado reagiu também, fez uma contração, mas depois ele voltou a falar num tom mais calmo, um tom mais leve, e o mercado seguiu na movimentação de alta, acompanhando o que já havia acontecido, como eu disse anteriormente, com a vitória das eleições presidenciais aí por parte de Donald Trump. Nós tivemos rompimento de máximas históricas para o trio norte-americano, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones. Os três fizeram rompimentos de máximas históricas. Nasdaq não rompeu junto com o S&P e o Dow Jones. O S&P e o Dow Jones eles romperam as máximas históricas quando houve a decisão, de fato, a vitória por parte de Donald Trump. A Nasdaq, no dia seguinte, ela fez o rompimento das máximas históricas. Nós estamos falando aqui para vocês dos futuros desses três principais índices americanos, tá bom? No Reino Unido, na semana passada, nós também tivemos decisão de taxa de juros, que também houve uma diminuição ali em linha com o esperado de 5%, indo para 4,75%. Rodolfo, por que o mercado reagiu positivamente aí devido à vitória das eleições de Donald Trump, O mercado reagiu positivamente, senhoras e senhores, a gente vai explicar para vocês mais para frente daqui a pouco, tá? Estamos retornando também de uma semana onde o S&P apresentou uma movimentação de alta de 4,67% aproximadamente, a Nasdaq 5,28%, nós tivemos a Europa em queda, 1,14 de queda para o Eurostoxx 50, e no mercado asiático o Japão subiu 1,44. É importante ressaltar que na hora que houve a decisão das eleições presidenciais dos Estados Unidos, devido às sanções que Donald Trump pretende colocar para outros países e fortificar ainda mais o seu comércio, o seu mercado interno, tudo isso acabou gerando um pouco de estresse para os mercados emergentes. Houve queda da Bolsa do Brasil, houve queda da Bolsa do México, houve queda ali em algumas bolsas do mercado asiático, principalmente na China e em Hong Kong, e uma fortificação das bolsas do mercado americano. E o dólar também reagiu, tá, senhoras e senhores? O dólar subiu 0,60%, ele segue trabalhando próximo às regiões ali das máximas das suas movimentações.
uma alta do dólar acaba corroborando para uma queda do ouro também. O ouro apresentou uma queda de 1,85%, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos gráficos, como que essas movimentações foram apresentadas. Ó, o S&P 500, então aqui, esse candle aqui verde foi justamente o candle do dia da vitória de Donald Trump, onde vocês podem ver que o S&P 500 subiu aí 2,5% aproximadamente. E assim, pessoal, como eu costumo dizer para vocês, o mercado em movimentações de máximas históricas, nós não temos referências de preço aqui para cima, ok? Nós não temos referências de resistência no mercado, por exemplo. Aonde que o S&P ele pode segurar, Rodolfo? Aonde pode haver uma realização por parte ali dos compradores? Nós não temos essa referência. Então, eu sempre venho colocando cada vez em gráficos menores para encontrar oportunidades. Foi justamente o que nós encontramos na semana anterior, uma oportunidade através de uma estratégia de continuação da tendência pelo gráfico de 1 hora, que nós chamamos de inside bar, uma posição aí para especulação de swing trade, ok? Então, basicamente, essa é a minha dica para vocês, vamos dizer assim. Esse daqui é o gráfico da Nasdaq também, nós podemos ver uma movimentação forte de alta, os mercados trabalhando próximo às máximas. Também aqui em gráficos majoritários, em gráficos diários, gráficos semanais, nós não vamos encontrar muitas regiões de preço diferente do que vocês estão vendo, até porque nós não temos históricos passados daqui para cima, ok? O mercado do Eurostock 50, ele segue trabalhando dentro de uma movimentação aí um pouco mais lateral, e essa movimentação de preço que o ativo apresentou, vamos dizer assim, né, nos últimos períodos, quando ele fez a quebra dessa movimentação aqui de alta no rompimento deste fundo, no rompimento desta mínima, para mim, na minha leitura, nós tivemos uma virada dessa movimentação de alta para uma possível movimentação de queda, onde o mercado ele vai buscar liquidez nas regiões de topos anteriores para depois voltar a ser derrubado. Então vamos ficar atentos aí para essas regiões de preço, para esses níveis de suporte e resistência que estão marcados aí na tela para vocês. E no mercado asiático, ainda trago como destaque aqui o mercado do Japão. Semana anterior a gente havia marcado essa região de preço como sendo a região de importância, né, como sendo o nosso ponto de atenção, e o mercado realmente ele não tem força para conseguir romper esses níveis aqui de fundo. Entretanto, ele também não tem força para conseguir romper esses níveis de topo para a continuação, né, dessa movimentação de alta depois da quebra de estrutura, dessa movimentação de queda que o mercado apresentou. Ok? Aí a gente estava falando do ouro e do dólar também. Vamos comentar aí um pouquinho mais sobre o dólar com vocês. Veja só, esse candle verde foi o candle onde nós tivemos a decisão das eleições presidenciais nos Estados Unidos. E essa movimentação forte de alta para o dólar, mais uma vez, é justamente por conta da política que Donald Trump disse que iria adotar. Então o mercado já precifica essa política, né, que ele disse que iria adotar de forma antecipada. No dia seguinte houve uma movimentação de correção, só que o mercado ele não teve força para perder o que nós chamamos de bipolaridade de suporte e resistência. Veja que nessa movimentação de alta, o mercado ele chegou a parar nessa região de preço aqui, do 104,326, que é uma região de resistência que nós conseguimos observar, olha aqui, no nosso histórico anterior. Aí houve uma movimentação aqui de defesa nessa região, a gente percebe porque o mercado bate na região, entra uma defesa vendedora. Bate na região, entra de novo uma defesa vendedora. O mercado volta para a região, novamente uma defesa vendedora. Só que ele também não consegue perder essa região de fundo, essa região de bipolaridade. E aí o mercado acaba apresentando o rompimento na vitória de Donald Trump. Nessa movimentação de correção que ele fez, ele corrigiu justamente na região de topo anterior, onde estava entrando a defesa dos vendedores. E aqui era onde os vendedores deveriam, teoricamente falando, né, mostrar a cara para realmente segurar o preço e botar de novo para baixo. Eles não conseguiram. O compradores volta a tomar aqui o mercado do dólar, inclusive fazendo o rompimento da máxima do dia que houve a precificação da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então agora, provavelmente, o mercado para a continuação de alta e vir buscar aqui a nossa quarta e última projeção, próxima aos 106.900, 106.300, ok? Eu diria aqui para vocês que os principais pontos de decisão do mercado de dólar, para nós podermos entender que a movimentação de alta cessou, seria justamente o 104.326, região de preço, e o 103.327.
Lembre-se que movimentações de alta para o dólar acabam influenciando, acabam impactando em todos os outros ativos que estão atrelados a essa moeda, como por exemplo o euro-dólar, a libra-dólar, o dólar americano versus o dólar canadense, enfim, todas essas outras condições, ok? Então, qualquer posição que for ser aberta, qualquer condição que for ser tomada no mercado, é sempre importante estar analisando a movimentação de preço do índice dólar, né? Aqui na plataforma da XStation, que vocês estão vendo aqui na minha tela, o código dele é o USDIDX. Caso você não tenha uma plataforma aí na XStation, vocês conseguem abrir uma conta demonstração de forma 100% gratuita. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo, ok? Bom, voltando aqui então para nossa resenha, a gente segue aí com a relevância da taxa de juros, da inflação e do pronunciamento de membros importantes de bancos centrais mundiais para a movimentação de preço da economia. Entretanto, nós estamos em um ponto decisivo deste ano, senhoras e senhores. Qual é este ponto decisivo, Rodolfo? O rally de final de ano. Não sei se você já escutou sobre este movimento que acontece, geralmente acontece, melhor dizendo, no final de todo o ano. É o seguinte, pessoal, os principais fundos de investimento, as principais casas de análise, elas possuem metas para ser batidas, certo? E aí o que acontece? Quando vai chegando próximo ao final de ano, para eles conseguirem bater essa meta e receberem todos os bônus do fechamento anual, eles começam a acelerar o mercado. E isso pode trazer uma movimentação de alta, forte e bem esticada agora no final do ano. E existem alguns fatores que corroboram ainda mais para esse rally de alta do final de ano, que é justamente as eleições presidenciais nos Estados Unidos e, historicamente falando, todos os anos que acontece eleições presidenciais nos Estados Unidos, a Bolsa Americana voa, ok? Vitória de Donald Trump também é um outro fator. Diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos é um outro fator. E agora, juntamente, o rally de final de ano, o rally de Natal. Então, provavelmente, não se assustem, tá? Se nós vermos os principais índices americanos e os principais índices globais agora no final desse ano apresentando mais uma movimentação forte de alta, mais uma esticada de alta. Como eu disse para vocês, não é nenhuma garantia que isso vai acontecer, mas é algo que nós precisamos ficar atentos, ok? Então eu diria que isso daqui, além dessa condição que eu comentei com vocês, que eu venho sempre comentando com vocês, eu diria que neste momento que nós estamos vivendo agora, o rally de alta do final de ano é algo também muito importante para nós ficarmos atentos. No ano passado, o rally de alta também começou em novembro, ok? Nesse ano, com as eleições presidenciais acontecendo aí no começo de novembro, que já apresentou uma aceleração no mercado, pode ser que o mercado continue acelerando ainda até o final do ano. Certo? Nós também estamos vendo aí o Bitcoin em movimentação forte de alta, o Bitcoin aí alcançando recordes históricos também. Donald Trump, ele é um grande entusiasta e, segundo as falas que ele apresentou, os Estados Unidos seria um grande polo do mercado de criptomoedas e agora com a vitória dele as coisas tendem ainda a melhorar ainda mais, ok? Então vamos prestar atenção também em empresas que estão atreladas a essa parte de criptomoedas, como Coinbase, como a MSTR, enfim, entre outras empresas aí, como destaque para vocês, fechou? Bom, pessoal, nesta segunda-feira, discursos de membros importantes do BCE, confiança do consumidor na Austrália. Lembrando que todos esses dados que eu mostrar para vocês, vocês também conseguem encontrar aqui na plataforma da XStation, aba calendário, tá? Aqui nós temos, ó, This Week, né, que é esta semana. Todas essas informações que eu comentar com vocês, vocês vão encontrar aqui nesta aba, tá bom? Só para ficar claro e vocês saberem onde procurar, quando procurar, né, o horário que vai sair a informação, o país que vai sair, qual é o dado anterior, o dado previsto, o dado que saiu de fato, ok? Tá tudo aí na plataforma da XStation para vocês, ok? Bom, discurso de membros importantes do BCE e confiança do consumidor da Austrália nesta segunda-feira. Na terça-feira, IPC na Alemanha, relatório da OPEP nos Estados Unidos. Alemanha, IPC, tem a ver com a parte de inflação, tá, pessoal? Então, qualquer dado que vier abaixo do esperado ou abaixo do anterior acaba sendo positivo para a Bolsa da Alemanha. E o relatório da OPEP, ele tem mais a ver com a parte de petróleo. Então, principalmente para essas movimentações que nós estamos vendo do petróleo,
com as condições, né, dos conflitos ali em Israel, etc., as falas do presidente dos Estados Unidos, né, de abrir as comportas aí para liberar mais petróleo e assim conseguir controlar ainda mais a inflação, agora com o relatório da OPEP. Então é mais uma informação, mais uma pecinha no nosso quebra-cabeça que a gente vai juntando para conseguir entender as movimentações de preço do ativo do petróleo. Na quarta-feira, IPC nos Estados Unidos, mais uma vez dados de inflação. O ideal é que sempre venha menor do que o esperado. Na quinta-feira, PIB na zona do euro e também no Japão. Quando nós falamos de PIB, nós estamos falando de um indicador que mostra a geração de riqueza do país. Por isso que ele é importante, por isso que é importante nós estarmos fazendo a leitura e acompanhando essa movimentação. Aqui no nosso canal tem um vídeo explicando basicamente todos esses dados que eu estou comentando com vocês. Então depois, se você quiser, você pode pesquisar aqui no nosso canal, vai ter um vídeo falando sobre PIB, um vídeo falando sobre inflação, enfim, todas essas informações, ok? IPP é um outro dado que tem a ver com a parte de inflação. IPP tem mais a ver com a inflação atrelada ao produtor, a inflação na porta da fábrica. Obviamente, a inflação que é passada ao produtor, ela vai ser repassada para a ponta final, para nós consumidores. Por isso que é importante nós estarmos analisando esse dado. Discurso de Jerome Powell, aí o presidente do Federal dos Estados Unidos, e vendas no varejo na China. Na sexta-feira, PIB no Reino Unido e vendas no varejo nos Estados Unidos. Vamos ficar atentos para esse dado aqui de vendas no varejo nos Estados Unidos também, por conta da questão da Black Friday que vai acontecer agora em novembro, tá? Black Friday tende a ser um mês de vendas no varejo muito forte para os Estados Unidos e a gente precisa prestar atenção para ver se isso não vai ainda fomentar ainda mais a inflação. Acredito que não, mas é importante a gente ficar de olho. E como balanço aqui das empresas de importância, eu trago o balanço da Walt Disney que vai sair nesta quinta-feira para vocês. Combinado? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa visão semanal. Se ficou alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição para resolver os problemas de vocês. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!